trazendo a palavra. Oramos. Senhor meu Deus, nessa noite em que estamos aqui, para aprender mais e mais da Tua palavra. Senhor Jesus, cada irmão que aqui veio, que Tu possa, Senhor, chegar até o seu coração, a sabedoria, o conhecimento, que possa servir, Senhor, para a fundamentação da palavra, para que cada um de nós possamos aprender e praticar a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Senhor Jesus, usa o Teu vaso nas Tuas mãos como tens usado até os dias de hoje, para que a Tua palavra seja, Senhor, diretamente do Teu trono. Muito obrigada, Senhor. Queria pedir uma gentileza aos irmãos. O pastor vai ministrar. E ontem, como nós estamos com o templo cheio, aí vai se aproximando do final, começa a haver muito movimento de pessoas. Hoje é sábado, gente, né, pastor Asnei? Queremos que você espere a bênção apostólica. Se alguém do teu lado quiser sair, irmão, espere terminar a reunião. E até a reunião termina quando a bênção apostólica é dada à igreja. Tá bom? Quantos querem cooperar conosco e ficar até o final aqui nessa reunião? Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e o versículo 1. João 1:1. É o texto que nós vamos ler essa noite. E eu tenho certeza de que nós seremos impactados aqui e transformados por essa palavra, porque ela é uma palavra de Deus e tem o poder de transformar a nossa mente, a nossa alma e de nos fortalecer aqui essa noite. João capítulo 1, versículo 1. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: no princípio, a minha versão aqui é NVI, ela diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. As melhores traduções, as mais clássicas, dizem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, esse texto, se você puder, se você tiver com a sua apostila aí, por favor, abra na página de número 7. É a segunda aula nossa, Jesus e a bendita arte de educar. Esse é o tema que nós vamos falar aqui hoje. Jesus e a bendita arte de educar. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 1, versículo 1, parece um texto simples e não é. Um dos problemas que nós temos como igreja no Brasil é que a gente lê os textos bíblicos rápido demais, ou tem a sensação de que conhece o texto porque decora ele. E aí perde a profundidade, a qualidade do texto. E esse texto é de uma grandeza extraordinária. Esse texto trabalha com a profundidade, um convite fantástico ao mergulho na palavra. Primeiro porque João não é só um evangelista. João era um evangelista, era um poeta e era um pastor. Tudo que ele escreve tem um peso muito grande. A visão de João é diferenciada ao extremo. Para vocês terem uma noção, esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 1, versículo 1, é o resumo da Bíblia. Completamente cabe tudo aí. No princípio era a palavra, o verbo, e era. Como é que Deus começa a criar no princípio? Se você abrir Gênesis, você vai ver Deus criando pela fala, cria pelo convite, haja, e a coisa existe. É sempre um Deus que dialoga, e no diálogo faz surgir. Aí depois ele diz, e a palavra estava com Deus. Quando a palavra está com você, você fica quieto, é silêncio. 400 anos de silêncio profético. E o texto termina dizendo, e Deus era a palavra, ele já não fala, ele é o Cristo encarnado, verbo vivo, não fala mais, ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele falou para criar, ele se calou e depois se revelou no verbo encarnado. A Bíblia inteira se resume nesse processo. E João vai dar todo um panorama de profundidade para nós. Em outras palavras, não é à toa que o evangelho de João é o evangelho onde Jesus mais fala. O texto já começa dizendo que ele vai falar. Ele é o verbo. Ele não é só um evangelho de milagres. João tem 7 milagres só. O resto é tudo palavras.
eu fico encantado com a mente que João tinha, a capacidade que ele tinha de decorar, de memória. Eu fico imaginando o que João não faria se ele tivesse acesso a esses gravadores que a gente tem hoje. Porque só na mente ele gravou sermões e sermões de Jesus, e escreveu todos eles, e lançou, se preocupou em entender que cada um desses sermões tem uma aplicabilidade muito forte. Cada sermão dele, cada um desses tópicos que ele fala tem um ponto para a nossa vida. Por isso que eu coloquei como tema dessa nossa conversa que hoje Jesus é a bendita arte de educar. Porque o que João mostra para nós em cima de Jesus, e o que a gente vai aprender aqui hoje, é que ele é o foco, ele é a base, e a partir dele, toda a nossa mentalidade ganha uma amplitude muito grande. Deu para entender? Olha o que eu coloquei aí, logo na introdução aí, ó. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, disse algo que devemos prestar bastante atenção. Olha o que ele disse: Deus não viverá na sala do nosso coração, se permitirmos a entrada do diabo no porão dos nossos pensamentos. Deus não vai morar na sala do seu coração se o inferno estiver no porão dos pensamentos. Traduzindo uma linguagem bem simples, Deus não pode reinar num corpo, numa mente que esteja em porcentagem. Ou você entrega tudo para Deus ou não entrega nada. Ou se envolve por completo ou não envolve nada. Tem muita gente que não tem, que por causa do medo de pesquisar, do medo de se aprofundar, do medo de conhecer, usa desculpas, fugas teológicas para não pensar. Lembra que eu falei aqui ontem? Gente que apela para o mistério. E o mistério para essa gente não é um convite ao mergulho, o mistério para essa gente é um medo de viver. E há muita gente que, em nome do medo de viver, em busca do mistério, fogem da graça de Deus e do conhecimento. Se você aprender aqui hoje a fazer essa junção perfeita entre aquilo que conhece e aquilo que sente, você vai experimentar novas possibilidades na fé cristã. É tão profundo esse equilíbrio entre o que se pensa e o que se sente, que é assim que os judeus definem casamento. Os rabinos dizem que o casamento é a junção ideal entre mente e corpo. O homem é o cabeça, a mulher o coração, uma racionalidade que pensa em um sentimento que raciocina, os dois envolvidos no mesmo processo. Quando a gente desenvolve isso, o que a gente aprende? Que eu não posso ficar nos extremos, porque os extremos são perigosos. Que eu não posso ficar na doença do exagero, porque todo exagero é perigo. Todo cristão é conhecido pela marca do equilíbrio. Ele não grita todos os dias, também não fica mudo a vida inteira. Quando fala tem conteúdo. Ele aprende um provérbio tremendo: quando falares, que as tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Quando a gente fala isso é tão bom, é mais profundo, dá mais base. Você consegue colocar os pés no chão e entender que tipo de cristão você é. Amém, irmãos? Nós não somos apenas os cristãos conhecidos porque fazem um barulho imenso. Até porque barulho por barulho qualquer um faz. Um fenômeno da natureza pode gerar um barulho. O que nós estamos fazendo aqui não é ganhar ninguém pela altura dos decibéis, mas é pela qualidade de vida. Quanto mais põe os pés no chão e caminha. Eu gosto muito mais de uma massa que caminha com Jesus do que uma que grita tira os pés do chão. É ou não é? Caminhar é o convite para andar aqui hoje, com Jesus. Deu para entender? Olha o que eu coloquei aí, ó. Precisamos de uma revolução da mente, de um pensar mais profundo, livre dos afogamentos em águas rasas. Lembra que eu falei disso ontem? Carecemos de uma educação integral, presta atenção nisso: corpo, mente, coração, prática e cotidiano. Uma educação cristã que só tenha corpo e mente é meio perigosa. É preciso haver o equilíbrio e a junção perfeita. E mais do que tudo, o maior desafio da fé cristã no século 21 é transformar toda essa glória que tem dentro dos templos fora deles. Viver uma fé de ressonâncias práticas, urbanas e públicas. Uma fé que atinja a vida, que mexa com as pessoas, que faça diferença no mundo, que não fique acuada dentro dos templos. Há pessoas que são gigantes enjaulados, no templo ele urra, lá fora morre. Que tipo de fé você tem? Visualiza aí a rua da sua casa, faz um teste da sua mente, visualiza a rua da sua casa, os seus vizinhos, visualizou? Se você mudasse de lá hoje e fosse para uma outra cidade, os vizinhos iriam fechar a rua para você não ir porque você é a luz do lugar, ou eles iam fazer uma festa porque o crente enjoado vazou de lá? Quem quer você na rua de casa? Eu volto numa coisa que é simples. Aqui nesse púlpito é fácil ser cristão. Esse aqui é o lado mais fácil do cristianismo. Esse lado aqui é tão fácil que dá para fabricar. Isso aqui pode ser pré-fabricado, profissionalizado, instrumentalizado. Eu posso criar jeitos de religioso, tiques religiosos, língua de religioso, o famoso evangeliquez. Eu posso fabricar fogo estranho, posso fazer você chorar.
eu tenho aqui hoje capacidades de manipular suas emoções. É por isso que agora, nesse exato momento, eu careço da graça de Deus. Porque se a graça sair aqui, eu me monstrifico. E posso fazer com que você me idolatre e eu seja o Deus da sua vida. Por isso que eu não posso ser para você um atrativo intelectual. Eu vou lá porque gostei de ouvir. Se eu for para você um atrativo intelectual, eu vou te indicar outros livros, são infinitamente melhores do que eu. Isso aqui não é atrativo intelectual, é coisa para a vida, é para você viver. Sabe qual é o efeito produzido por essa palavra? Você não vai pular, chorar, gritar, nem voar. Você vai andar, vai ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, vai votar melhor, vai se posicionar melhor, a sua mente será transformada e isso se reduz nas suas práticas. É assim que a gente tem um movimento cristão verdadeiro. Ao longo da história, grandes homens e grandes mulheres de Deus fizeram diferença fora do templo. Eles não se transformaram em estatísticas de membros. Nós vivemos numa era que é uma era muito perigosa, chamada despersonalização. Uma era onde se faz de tudo para roubar de você a identidade. Se você sair na rua agora, você já é pedestre. No carro, você é motorista. Você está em casa, você é marido, é mulher, é mãe, é irmão, é tia, é primo, é filho. Você está na igreja, você é irmão. Você está no banco, você é correntista. É ou não é? O tempo todo fazem de tudo para roubar a sua identidade. Dificilmente a gente lembra o nome que tem. Por isso que é tão complicado quando a gente não se percebe enquanto identidade cristã. E identidade cristã não tem a ver com placa de igreja. Placa de igreja pode ser transformada a todo momento. Não é à toa que o que a gente mais tem hoje é renovada, transformada, restaurada, menos vivificada. Porque a identidade não tem a ver com a placa, não é um rótulo, é vida, sangue de Cristo correndo nas veias, fazendo com que a minha pulsação seja celestial. É diferente. Olha que interessante, eu coloquei aí, educar é aprender a aprender. Enquanto você estiver vivo, você vai aprender a aprender. Aliás, olha para mim, fuja de toda pessoa que acha que sabe demais. Sabe aquele tipo de gente que bate o pé e, não, já vi, já sei, não sabe nada. Vida é continuar aprendendo. Sabe qual é a minha maior frustração? É saber que eu vou morrer sem ler todos os livros que eu queria ler. A vida é continuar a ler o tempo todo. Eu tive um professor que uma vez ele chegou para mim, no curso de filosofia, e falou assim, você já leu um livro, aí falou o nome do livro, está um livro extraordinário, a Eneida de Virgílio, lembrei, você já leu a Eneida de Virgílio? E eu falei, não. E ele falou, como eu te invejo. Eu falei, ué, mas o senhor já leu? Já, mas eu nunca mais vou conseguir ler pela primeira vez como você vai ler agora. O primeiro encanto, o primeiro contato com o texto. Quanta gente na igreja com uma Bíblia debaixo do braço e nunca leu sequer uma vez. Irmãos, não entra na minha cabeça que o cristão que vive com 66 livros debaixo do braço seja ignorante. Não entra na minha cabeça. Você precisa ser um defensor voraz do conhecimento, da leitura, da cultura, porque você vive com isso aqui na mão, é ou não é? A vida toda, com alta profundidade, conhecimentos extraordinários, profetas e tudo mais. Se você parar para ler os profetas, o primeiro sentimento genuíno na sua vida não é sair profetizando para todo mundo, porque isso não é profecia, é positivismo barato. É você sair lutando pela justiça, pelo pobre, pela viúva, denunciar os males do mundo e mostrar para todo mundo que a sua vida faz sentido enquanto muda a nação. Faz parte do profetismo da Bíblia. É toda uma visão diferente que a gente tem que ter. É olhar para a mesma Bíblia com novos olhos, os olhos de hoje, lubrificados pelo Espírito de Deus. Aprender a aprender. É de sempre expandir a mente. Olha o que eu coloquei aí, É um constante exercício de humildade. A arrogância nunca será elemento da educação verdadeira, a educação por princípios. Uma mente cristã genuína jamais se curvará ante os desmandos da arrogância. Sabe aquela postura assim de gente que se acha muita coisa, só porque aprendeu, ou porque escreveu um livro, ou porque prega numa igreja ou outra, aí faz aquele monte de coisa. Tem gente, irmão, eu vou ter que falar, olha para mim. Pensa num negócio que me deixa irado. É você chegar numa igreja e o indivíduo, porque lançou um livro, ou porque pregou, ou porque gravou CD, sei lá, DVD, ele entra na igreja, a sensação que você tem é que chegou o cara. E fala a verdade, não é ruim quando você cria toda uma expectativa e o cara vem falar, não sai nada? Esses dias eu encontrei um rapaz numa convenção, ele me deu um cartão dele. Quando eu peguei o cartão, achei que ele trabalhava na ONU, porque tinha um monte de bandeira dos países que ele já passou. É gente que faz cara de gênio para dizer que 1 mais 1 é 2. Levanta uma coisa, mas... Aí eu fui procurar na Bíblia, não é que tem um indivíduo desse na Bíblia?
Olha que incrível, Davi está lá, guerra entre Absalão e Davi, uma guerra de pai e filho, trono sendo roubado, o coração de Davi é um coração de pai, com medo de perder o filho, manda uma notícia para saber como é que o filho está na guerra, só que o filho morreu e ele ainda não sabe. O capitão chega, chama um dos seus subordinados e diz, vai lá e avisa a Davi, dê a notícia para ele que o filho dele morreu. E o indivíduo faz a sua posição e sai. Aí chega outro, chama-se Ahimaás. Esse Ahimaás chega para o capitão assim, efusivo. O texto bíblico é tremendo pelo detalhe. Dá até, você lendo o texto, você perde a respiração por causa dele. Ele é todo ativista, todo para frente. É aquele indivíduo que promete, mas não cumpre. Muita manchete, pouca notícia. Ele chega assim no auge, arrebentando, diz, deixa eu ir. Aí Joabe fala para ele, não precisa, eu já mandei alguém para entregar a notícia. Ele disse, mas eu quero ir. O texto bíblico tem um detalhe, que é um diálogo curto. E quando a gente escreve, eu sou escritor, quando a gente escreve com diálogos curtos, a sensação que se tem é que o leitor vai embarcar nessa nuance. Então ele chega e diz assim, olha, eu quero ir. Aí Joabe diz, não precisa, mas deixa eu ir. Aí Joabe diz, então vai. E ele sai, e sai tão apavorado, que ele passa na frente do cara que já tinha ido. A Bíblia diz que Davi está olhando assim no horizonte, esperando uma notícia, e de repente ele viu uma poeira imensa levantando na estrada. Aí Davi diz uma frase que para mim é extraordinária, genial. Davi diz assim, ó, quem que vem lá? Aí alguém diz, está vindo alguém correndo, levantando uma poeira imensa. Aí Davi se levanta, olha e diz, pelo jeito de correr é Ahimaás. Tanta coisa para ser conhecido, o cara é conhecido pelo jeito que corre, pela poeira que levanta. Ele era famoso por levantar poeira, faz um barulhão imenso, passa nas igrejas, levanta poeira, chama a gente, rouba os dinheiro dos irmãos e um assalto à mão armada, porque ele usa a Bíblia. São os Ahimaás da atualidade, faz um barulhão imenso, mas quando sai não tem nada. Quando ele chega, a Bíblia diz, imagina essa cena, a Bíblia diz que Davi fica em pé assim, empolgado, querendo descobrir o que é, no mínimo com aquele otimismo de pai, se ele está vindo correndo a notícia é boa. Só que quando ele chega, Davi diz assim, e aí, o que aconteceu lá? Aí ele fala assim para Davi, ó, eu vi um grande movimento, Davi, que ele só sabe disso, ele só entende disso. Eu vi um movimento imenso. Aí Davi fala, e Absalão? Ele fala, não sei, não vi nada. O texto é frustrante. A Bíblia diz que Davi diz, fica para o canto. Aí ele entra para o canto, aí vem outro, que não precisa correr porque tem uma notícia para dar. Quem tem uma notícia para dar não precisa correr. Ele vem, quando ele chega é tremendo. Davi fala, e aí? Ele fala, olha, teu filho está morto, que seja feito aos teus inimigos como foi feito a ele. Aí eu fico imaginando a cena, Ahimaás lá de braços cruzados, pensando, cheguei primeiro. E o outro pensando, o que adianta? Chegou sem notícia. Para que levantar uma poeira e não ter o que dar? O mundo de hoje é igual Davi, em pé, esperando uma notícia. Eu pergunto a você só corre ou tem o que dizer? Tem muita gente correndo, mas não tendo o que dizer, frustrando as expectativas da nação. O mundo precisa ouvir uma notícia que faça diferença. O mundo carece de uma notícia que mude histórias. Olha para mim, o mundo está cansado de imaginar que o cristão é só alguém bonzinho bancando morrer e ir para o céu. Ser cristão não é morrer e ir para o céu. Ser cristão é ir para o céu antes de morrer. Você já experimenta aqui a realidade celeste e vai transformando vidas à medida que anda. Você é chamado para influenciar, para gerar sonhos, para fazer diferença. Amém, irmãos? Quero que você, pelo amor de Deus, entenda isso aqui hoje. Nós não somos chamados para fazer um movimento gigantesco, extraordinário. Sinceramente, Deus não está preocupado em saber se essa igreja é capaz de ser um ginásio. O que mais enche a alma de Deus, vamos dizer assim, é Ele saber se Ele ainda enche você. Se Ele encher sua vida, é o que interessa para Ele. Ele não quer que a gente seja uma massa, números informes que podem ser mudados de um momento a outro. Há muita gente que tem a mentalidade de calculadoras eclesiásticas, o tempo todo calculando quantas vezes veio, quantas vezes voltou, quanto ficou de joelho, quanto tempo orou, quantas vezes já leu a Bíblia, fazendo aquele monte de coisa. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Com a capacidade que eu tenho de entender que o meu Deus não é um super matemático divino, corrigindo as minhas notas erradas na história. Ele é Pai de amor, que anda comigo cada vez que eu estou andando pela vida. É um Deus que comunga comigo o ato de caminhar. Olha que interessante, ó, educar é enxergar as possibilidades, é o olhar curado, é o exercício da poda. Lembra de João capítulo 15? João capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são as varas. Aí Jesus diz uma coisa que aparentemente é estranha do ponto de vista até da biologia. Jesus diz assim, as varas que estando em mim
não frutificam, elas são cortadas e lançadas no fogo. Agora olha para mim. Dentro da biologia, o que faz uma árvore frutificar é o excesso de seiva. Ela tem tanta seiva correndo por ela que a hora estoura no galho e aquilo faz nascer o fruto. Se Jesus é a videira, eu pergunto a você, existe alguém que tenha mais seiva do que Jesus? Como é que pode alguém estar ligado nele com excesso de seiva e não frutificar? Ele diz, estando em mim. Só tem uma coisa que acontece aí, chama-se parasita. O parasita se instala na junção entre a árvore e o galho. Daí vem a poda. A poda é terapêutica, é necessária. É um negócio horrível para quem é de fora, para os olhos do leigo é terrível. Você olha para a árvore, ela está toda machucada, sangrando, arrebentada, e o cara batendo e tirando. Só que esses machucados, esse sangue, vai arrancar o parasita, o caixa 2 instalado pela natureza. O parasita faz um instalo ali, rouba a seiva, não permite que a seiva chegue até o galho. Só que aí quando você vem limpa e arranca o parasita, aí de novo pode fluir, o fluxo da seiva entra e o galho pode de novo frutificar. Tem duas coisas lindas. Uma, Jesus arranca de nós as impossibilidades. E duas, ele enxerga possibilidades no galho. Só Jesus para enxergar possibilidades no simples galho que nós somos. Ele diz que aqueles que dão fruto, ele poda para que deem mais fruto ainda. Jesus vai mais longe quando ele diz que eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Como é que a gente imagina essa cena? A gente imagina um fruto que fica lá eternamente, porque Jesus disse que ele permanece. Só que nenhum fruto fica lá até a permanência. É interessante isso. Sabe qual é o fruto que permanece? É aquele que nasce lá em cima, já perto da copa da árvore. De tão longe que ele está, ele fica longe de quem tira, fica longe das pedras, dos meninos e até dos animais. Só que porque ele está muito alto, a lei da gravidade cumpre o seu papel e ele vai cair. E a queda dele, por estar mais alta, vai ser mortal. Só que no que ele cair, que bater no chão e as suas sementes voarem, os pássaros vão comer dessas sementes e vão jogar essas sementes em outros lugares e onde nem se imagina vão nascer novas árvores. Esse é o fruto que permanece. Da morte de um, surgem milhares. Ou seja, se você quiser ser envolvido com Cristo, é preciso matar o ego. Primeiro chamado da cristão é aprender a morrer. É entender que o meu chamado não é destruir pessoas. Em outras palavras, é se ver livre da maldição da inveja. Já ouviu falar? A palavra inveja é uma das palavras mais incríveis que a gente tem na língua portuguesa. Ela é a junção de dois verbos latinos, in e videre. Videre tem a ver com visão. Por exemplo, o in é um prefixo latino que tem várias aplicabilidades. Ele pode ser, por exemplo, um prefixo de negação. In videre é não ver. É ver torcendo contra. Ver, mas não gostar do que está vendo. O invejoso tem isso. Tanto que Fernando Pessoa diz que a inveja dá movimento aos olhos. O invejoso não para nunca. No inferno de Dante, quando eles entravam no inferno de Dante, tinham os olhos costurados com arame, que é para não olhar para mais ninguém, que a maldição do invejoso é se ver. Dizem que o ápice da inveja é quando você tem inveja de quem já se libertou da inveja. Imagina. Sabe o que é mais interessante? Em alemão, inveja significa o amigo da onça, o pior tipo de gente. Uma das outras aplicabilidades do invidere, in como prefixo de perfuração, daí vem a palavra intensidade, inferir, incendiar. O invidere é alguém que vê o seu sucesso com tanto ódio que começa a lançar facas do olhar. Só que as facas não te atingem, mas furam os olhos dele e daí o olho incha, olho gordo. O invidere. Os rabinos contam uma história que eu acho bem engraçada. Eles dizem que um dia um vagalume está sendo perseguido por uma serpente. Até que o vagalume chega no canto da parede, a serpente encosta ele, levanta e vai dar o bote. Ele fala, posso te fazer 3 perguntas? Ela diz, pode. Primeira pergunta, eu te fiz alguma coisa? Ela diz, não. Segunda pergunta, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Você come coisas como eu? Ela começa a pensar, diz, não, primeira vez que eu vou provar o prato. Então vai lá, se eu não te fiz nada, não pertence à sua cadeia alimentar, por que você quer me destruir? E ela responde, porque eu não suporto ver você brilhar. Plutarco diz que a inveja é como os olhos que se irritam diante de tudo que tem brilho. Portanto, toda vez que você olhar para o sucesso de alguém de óculos escuros, é porque o invejoso é você. Mas quando você é livre para agradecer a Deus pelo sucesso de qualquer um, é porque os seus olhos são tocados e lavados pela santa graça de Deus, e qualquer um ao seu lado é livre para voar. Olha o que eu coloquei aí, ó. Há um universo a ser descoberto em cada aluno. Só não consegue descobri-lo quem está encarcerado dentro do seu próprio mundo. Aliás, uma das coisas mais lindas da arte de educar é sair de cena. Ser
outro centralizado, ao invés de ego centralizado. O professor faz isso. O professor talvez seja a mais linda das profissões. Ele é alguém que sai de cena para que o aluno cresça. A maior alegria de um mestre verdadeiro é ver seus discípulos brilharem mais do que ele. Você vai ver que Jesus faz isso. Ou seja, todo professor metido, que aparece demais, que encobre os alunos, nunca foi mestre. O mestre tem essa capacidade linda, leve, solta, de projetar vida. Eu estava lendo a história de um filósofo nos Estados Unidos, que ele deu uma prova para 2 alunos, e tinha um aluno mitidíssimo na sala, e tirou 10. E ficava tirando uma onda dos outros, principalmente de um, que tirou só 3. Só que aí o professor pegou as provas dos 2, aí no aluno que tirou 3, ele disse, fantástico. Apesar da sua nota, seu raciocínio foi brilhante. Você mirou na mais bela árvore, mas errou. Mas eu sei que logo, logo você vai acertar. Para o que tirou 10, ele disse, terrível. Você atingiu o que queria e daí nunca mais voou. Suas asas são tão pequenas que você não consegue mais enxergar o além. Sabe por quê? Porque prova não prova. Às vezes desprova, se é que existe isso. O professor tem um coração que liberta pessoas. Se você quer mexer com educação na igreja ou na vida, aprenda a ter um coração que liberta, que facilita trajetórias, que entende o outro, que projeta gente. Os chineses dizem que se a sua visão é para 1 ano, plante trigo. Se sua visão é para 1 década, plante árvores. Mas se sua visão é para a eternidade, plante gente. Quando você investe em pessoas, pessoas mudam o mundo. É assim que Jesus fez. Investiu em 12 e eles mudaram o mundo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Olha que interessante, a lacuna na educação é diretamente responsável por essa imensa crise de referenciais que vivemos hoje. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, é alguém que mescla a serenidade em se esvaziar com a sensibilidade para aprender. Jesus é o Deus da sensibilidade, ele chora em público, ele conversa com as pessoas, ensina, é o único herói da literatura que morre no final e vence. É o único herói da literatura que se preocupa com mulheres grávidas. Talvez Jesus tenha sido o único homem da história que soube como tratar as mulheres. Você não vê Jesus fazendo piadinhas de duplo sentido com mulher nenhuma. Em Jesus ele redefine o feminino, restaura a certeza da mulher. Se até hoje os homens, um machismo ridículo, dizem que o primeiro fruto, olhar para o fruto do pecado veio de uma mulher, esquecem que o primeiro olhar para o Cristo ressurreto também veio de uma. João 20:15, no jardim ela achou que ele era o jardineiro e acertou em cheio. O jardineiro voltou para o jardim, transformou a história, redefiniu o feminino e botou a mulher de novo na ficha. Em Jesus, os, vamos dizer, marginalizados têm vida. Em Jesus, quem está à margem vem para o centro. Tem um texto de Jesus que me encanta até hoje, Marcos capítulo 3. Jesus está na sinagoga, que é o lugar sagrado do judeu, num sábado, que é o dia sagrado do judeu. O dia e o lugar. E Jesus está na sinagoga e a Bíblia diz que naquele dia na sinagoga, tinha um homem com a mão ressequida, mirrada. Um homem com a mão tortuosa. E isso numa cultura agrária como aquela, sociedade onde se usa as mãos para trabalhar, era um peso social. O homem era visto por aquele povo como um eterno condenado à política do assistencialismo. Bolsa Família a vida inteira. Porque era um homem da mão ressequida, que nunca ia poder trabalhar. Só que olha o que Jesus faz. A Bíblia diz que aquele homem estava no canto. Porque quando aquele homem chegou na sinagoga, os fariseus que olham uma pessoa de cima e embaixo, devem ter dito, esse cara com essa mão aí atrapalha o nosso culto, o culto dos perfeitos. Até hoje os fariseus existem na nossa igreja. Nesse exato momento você pode estar sentado ao lado de um. Eles odeiam gente pobre, feia, estranha e ignorante. Justo as pessoas que Jesus mais amava. Ou seja, fariseu e Jesus estão sempre no oposto. Aí sabe o que Jesus faz? Olha para mim, olha que lindo. Jesus não diz assim, eu fiquei sabendo, senti, arrepiei que tem alguém aqui com a mãozinha torta. Quem é? E o cara levanta assim, ele vem cá. Não. A Bíblia diz que Jesus chamou para o meio. Antes de curar o homem, Jesus cura o homem da sociedade. Chama para o meio. Tira o homem do anonimato, o oculto do culto, bota o homem no meio. E depois manda estender a mão. É Jesus dizendo, antes de te curar de si mesmo, eu te curo dos outros. Porque não existe prisão mais monstruosa do que a opinião e a língua do povo. É por isso que meu ministério não é baseado no seu aplauso, no seu retorno, nem na multidão. Porque a mesma multidão que aplaude hoje, arrebenta amanhã sem dó nem piedade. O ente avassalador da história chama-se povo. E ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Se fosse, ele já tinha morrido enforcado nas próprias cordas vocais. O que faz a igreja não é a voz do povo, é a voz daquele que fez o povo. Ele que ainda dá voz aos que não têm voz no meio do povo. Eu coloquei aí, alguém disse que educar
não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Não seja um manual de regras vazias. Aprenda a amar. Irmão, pouca coisa é mais chata na igreja do que gente que é um manualzinho de regra. Pode, não pode. É ruim ou não é? O tempo todo. Pode, não pode. É gente que quando alguém passa por ele de uma forma um tanto quanto diferente, ele se arrepia inteiro. É a mesma doença que os discípulos tinham. Isso que é incrível. Em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus está passando num lugar e tem um cego de nascença. A Bíblia faz questão de colocar o detalhe. Aí a Bíblia diz que Jesus passando viu, já é fantástico. Porque esse tipo de gente que fica todo dia pedindo esmola no mesmo lugar se transforma na paisagem social. Você passa todos os dias, mas não vê. É como um homem que trabalhou 30 anos no mesmo prédio. Toda vez que ele entrava, dizia bom dia para o porteiro, mas nem olhava. E o porteiro, bom dia, doutor. Quando ele ia embora, dizia boa noite, doutor. Sempre, 30 anos. Até o dia que disse bom dia e não recebeu resposta. Aí que teve a coragem de olhar e viu que o porteiro cometeu o problema de morrer. Aliás, a única doença que todo mundo tem aqui chama-se vida. É a única que você pega e sabe que vai morrer. Uma hora chega. Milô Fernandes disse que a vida são tijolos passando. Um dia um te acerta. Jesus olhou para o homem, destacou o homem do todo, viu que ele estava ali. Só que Jesus olhou de um jeito, os discípulos de outro. A Bíblia diz que os discípulos olharam com a mentalidade que eu estou dizendo aqui, mentalidade teológica perigosa, mentalidade do diferente, de alargar, de excluir. Eles olharam para ele e disseram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? Ele ou os pais? Aí Jesus diz uma coisa extraordinária. Jesus diz, nem ele, nem seus pais pecaram. É um santo cego. Ele nasceu assim para que nele se manifestassem as obras do meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo, ele é melhor que vocês, é melhor baixar a bola que ele é melhor que vocês. Ele nasceu desse jeito para um propósito que nem vocês nasceram. Fica quietinho aí porque ele é melhor. Jesus é um Deus capaz de cuspir no chão, fazer lodo e passar no rosto do cego. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas hoje estariam apavoradas com isso. Porque o indivíduo era cego, mas não era surdo, imagina. E um dos piores sons que o ser humano produz é esse antes de cuspir. Não é? Em todas as culturas do mundo que você for hoje, essa coisa de cuspir é sempre um ato estranho. Por exemplo, na África tem algumas tribos que não cospem no chão, porque acreditam que vieram do pó, cuspir no chão é cuspir em si mesmo. Imagina. Tem uma tribo da África que todos os dias, quando vai almoçar, come um pouquinho da terra misturada na comida, que é para estabelecer o equilíbrio. Vivo a gente come ela, quando morrer ela faz com a gente. Jesus está lá, o cego está ali sentado, ele cospe no chão, faz lodo, imagina a cena, o povo assim pensando, meu Deus, que coisa mais nojenta, né? E ele fazendo o lodo, ele vai e passa nos olhos do cego, olha para o cego e fala, vai lá e se lava. Se o cego não quisesse obedecer, por pelo menos uma razão ele tinha que ir. Ninguém fica em paz sabendo que alguém sujou sua cara, principalmente em público. Até hoje o que traz as pessoas até a igreja é o desconforto do olhar. Você vem aqui porque a vida está complicada, porque o diagnóstico do médico é terrível, porque não está indo para frente, porque o casamento está à beira da ruína. O que te traz aqui é o desconforto. Aí quando chega aqui, encontra as águas da misericórdia, que lavam a sujeira e também levam o pecado. E você volta livre, porque aqui ainda é lugar dos olhos se abrirem. É Jesus quem abre os nossos olhos. A educação de Jesus se faz assim. Olha o que eu coloquei aí, ó. Nenhuma técnica educacional funcionará se falhar o amor. Aí pode ver que eu coloquei entre parênteses aí 1 Coríntios 13, que é o texto que até quem não é crente conhece. É ou não é? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E Paulo não está falando de línguas estranhas. Paulo está fazendo a citação de uma língua que os filósofos diziam na época, os filósofos gregos, que era a língua da mais alta sabedoria que só os anjos falavam. Paulo está dizendo, se a minha ciência atingir um nível tão grande, olha o que Paulo diz, se eu der meu corpo para ser queimado, o ápice do heroísmo, se eu não tiver amor. Aí Paulo diz uma frase fantástica, é como o sino que tine, no original grego, um barulho que se faz que é irritante, lá está batendo. Toda vez que eu leio isso eu fico perguntando, Deus, como é que o Senhor escuta a minha voz aí em cima? É barulho ou é voz? Quando eu falo aqui, o Senhor escuta um comunicado, alguma coisa que representa algo com sentido, com conteúdo, ou só um barulho irritante que o Senhor manda parar a hora que quer? Todo e qualquer envolvimento na igreja, seja ele dentro ou fora da igreja, que não é feito em amor, não é digno. Porque ele se corrompe. É por isso que nesse capítulo, 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, no versículo 11, Paulo diz uma frase que parece desconexa. Ele diz, quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino, e fazia coisas de menino, então cheguei a ser homem, e deixei para trás as coisas de menino. Paulo está dizendo que o amor amadurece. No amor os meninos viram homem e as meninas mulheres. O amor me encanta, me faz viver, fortalece para a luta da vida. No amor eu me torno alguém.
É um amor que vai além da melosidade sentimentalista que escraviza emoções. Robert Frost diz que, na verdade, a gente não ama. O que nós temos é um desejo irresistível de sermos irresistivelmente desejados. É só uma troca. É por isso que quando o amor de Deus entra em nós, a primeira coisa que faz é nos tirar do foco. Porque a gente entende de uma vez por todas que o amor do Pai por nós já basta. Não precisamos do amor de ninguém de volta. Mas quando o amor de Deus me preenche, aí eu entendo que esse meu amor atinge todo mundo. E é nesse ir e vir que a graça se manifesta. Deu para entender até aqui? O que a gente pode aprender com Jesus, o nosso supremo modelo sobre a bendita arte de educar? Aí eu dividi em alguns pontos para ficar mais fácil aí. Primeiro, dá uma olhada aí, ó. Jesus nos ensinou o valor de criar vínculos. Olha o versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, olha o que diz. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo cheio de graça e verdade. Irmãos, para mim, esse versículo é o versículo da libertação por excelência. Se Jesus tivesse vindo só em verdade, não existiria nenhum de nós aqui hoje. Porque a verdade é cruel. A verdade sem amor vira brutalidade. Quer ver uma coisa? A verdade chega para você e fala, você é bonito, você é feio, você tem que admitir, ela é a verdade. Ela diz, você tem, você não tem, você pode, você não pode. Já pensou se você chegasse para a verdade cheio de sonhos e falasse para ela, eu tenho sonhos assim, assim, aí ela olhasse bem para você e falasse, você não vai conseguir não, ela é a verdade, o que você vai fazer? Se Jesus viesse só em verdade, ninguém estaria aqui hoje. A Bíblia diz que ele veio cheio de graça e verdade. A graça coloca remédio nas feridas que a verdade põe. Por isso que você cresce e se fortalece. É a graça que faz você apanhar pela palavra e ainda sair feliz e pedindo mais. É a graça que faz você entender que o movimento da fé cura as feridas que a verdade propõe. Jesus veio cheio de graça e verdade. Olha que interessante que eu coloquei aí, ó. Jesus redefiniu a palavra acessibilidade. Ele não é um Deus distante, a celeste apatia, mas o Deus de perto, aquele cuja teologia se define no próximo. Quem é o próximo? Aquele de quem eu me aproximo. O texto do bom samaritano tem uma coisa que para mim é brilhante. A Bíblia diz, e tem uns trocadilhos de palavra que é fundamental. É Jesus contando a história do samaritano, que é o único homem das histórias da Bíblia que tem a ética antes do nome. Ele é bom samaritano. Ele se define pela ética antes do nome, é incrível. Aí a Bíblia diz que casualmente, é Jesus quem diz, num linguajar tremendo, casualmente, descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Imagina essa cena aqui, ó. Casualmente, o cara não tem muito o que fazer, acabou o culto, está de paz, tranquilo, resolveu dar uma passadinha ali em Jerusalém. Aí ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Vou dar uma passadinha em Jericó. Começa a descer. No que ele está descendo pela estrada, a Bíblia diz que os bandidos pegaram um homem na estrada e deixaram quase morto. Pensa numa palavrinha que faz diferença, o tal do quase. Spurgeon escreveu que o pior tipo de crente que existe é o quase salvo. É quase. Você sabe esse negócio do quase? É tão horrível. Dizem os filósofos que numa corrida, se você conversar com quem chegou em segundo e quem chegou em terceiro, tem uma diferença fundamental. Quem chega em segundo chega irado, porque quase venceu. Quem chega em terceiro chega bem, porque já chegou na frente do quarto. Não é? Tem a ver com quase. A Bíblia diz que ele estava quase morto. Só que olha a mentalidade teológica do fariseu. O sacerdote veio descendo, olhou para o rapaz e constatou. A Bíblia diz que ele viu que o homem estava lá. Porém, pensou, está morto. Passou de largo e foi embora. Olha a lógica dele, lógica teológica. Ele pensa, se esse cara está morto, se eu tocar nele é um problema para mim. Porque a lei diz que eu não posso, na qualidade de sacerdote, tocar num morto. Se eu fizer isso, eu tenho que passar 24 horas num ritual de purificação, uma coisa chatíssima e eu tenho que fazer. Então, quer saber? O cara está morto. Ele, entre aspas, dá um cala-boca na própria consciência e segue a viagem. Aí Jesus usa o mesmo termo, casualmente, também descia de Jerusalém para Jericó. Quem? Levita. Tem gente que fala escriba, né? Interessante isso. Aí vem um levita. Agora, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. O levita vem e raciocina em termos que até hoje a gente raciocina. Aquele termo vamos dizer assim, das conveniências. Se meu chefe não parou, vou parar também não. A Bíblia diz que ele passando, viu. Tudo tem a ver com olhar. O sacerdote viu, mas julgou morto. O levita viu, não teve nem coragem de julgar, saiu. Deve ter levitado até lá. Aí Jesus muda o termo, é interessante isso. Jesus não diz mais assim, casualmente também descia um samaritano. Jesus diz, indo em viagem, mudou completamente. Casualmente é quem está andando por andar.
Já quem está indo em viagem tem uma agenda cumprida. Pior de tudo, tem dinheiro a mais para gastar na viagem e a estrada é comprovadamente perigosa. E dentro da mentalidade da época é um samaritano, alguém que ninguém gosta muito. Mas é um samaritano quem para, quem desce, quem investe cuidados, pega o homem, leva na estrebaria, deixa o homem lá, paga, investe todo um processo, redefine a viagem. Quem é o próximo? Aquele de quem eu me aproximo, encurto a agenda, redefino a viagem, mas não deixo morrer. O problema da igreja de hoje é que nós temos sacerdotes e louvor que ignoram os feridos da estrada. Não existe como eu ser um cristão verdadeiro se eu ignoro o gemido do mundo. Não existe como eu ser um cristão genuíno se eu me calo diante das pressões de uma sociedade sem Deus. Não existe como eu ser um cristão genuíno se quando o mundo grita ai, eu não consigo chegar com nada, nem um vinho, nem um bálsamo, absolutamente nada. Essa espiritualidade egoísta, intramuros, ainda vai matar muita gente. A espiritualidade de Cristo é da vida. É daquele que chega e diz assim, o próximo é alguém que eu vou fazer viver, é alguém que eu vou investir a minha história, é alguém que cruzando a minha vida vai sair melhor, porque a partir de mim vai entender que o espírito que se move em mim é o espírito dos vivos, é o espírito da vida. Sempre assim. Olha o que eu coloquei aí, ó. Jesus não era um professor inatingível. Ele sabia tocar e ser tocado pelos alunos. Numa sociedade marcada pela indiferença e individualismo, isso é revolucionário. Irmãos, talvez não tenha tido na história da vida humana uma sociedade tão individualista como a nossa. Profundamente individualista. Daquela que você dá seta, o cara acelera porque a faixa é dele. Não é? Individualismo patológico, mortal. A gente vê isso na nossa linguagem de cristão dentro da igreja. Meu hino, meu céu, minha bênção, meu milagre. E o que sobrar, você pega, se vira. Não é isso? O individualismo que gira em torno de mim o tempo todo. Eu sou o centro, a nova trindade. Eu e eu. É aquela lógica, só existem dois lados da mesma questão, o errado e o meu, né? Só. Os individualistas fazem muito isso. Interessante que essa mentalidade individualista, perigosa e complicada, não estava no projeto, na proposta de pedagogia de Jesus. Jesus sai de cena o tempo todo. Tem uma coisa em Jesus que me encanta. Ele cura uma mulher e diz, a tua fé te salvou. Ele está repetindo a mesma coisa que Deus disse para Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra. Ou seja, para Jesus, Deus não é o Deus que dá, é o Deus que ajuda a ser. Vem comigo, me faz ter novas propostas, cura os meus olhos, me coloca no mundo, me insere na história. É um Jesus que anda comigo, que vai para além de púlpitos. Ele não se sente bem no lugar desse. Jesus se sentiria profundamente encurralado, com claustrofobia nos nossos tempos. Ele é um Deus da leveza, de conversar com pessoas. Tem crente, por exemplo, que ele é tão obcecado nesse movimento nosso aqui, ó, que ele já existe numa espécie de stand-by divino. Ele funciona já pela lógica normal da coisa. Ele tem um start nele que ele funciona. Ele vem aqui, ele já faz tudo direitinho. Ele canta 3 hinos da harpa, ele faz a leitura, ele faz... Tanto que se uma coisa sair fora, desmorona tudo dele. Você quer ver? Chega num domingo, numa igreja e diz, boa noite. Os irmãos piram, desvia, fala, meu Deus, Santo Jesus tem poder, o que é isso, Senhor? É só boa noite, irmão. No mínimo é bom, não é? Porque a gente vive numa coisa tão quadrática, tão perfeita. A gente cria um castelo de cartas tão bonito que o vento do Espírito adora derrubar. O nosso Deus é um Deus que de vez em quando babeliza, mexe com a linguagem, faz uma confusão toda, e quando você pensa que ele está em cima, ele está embaixo, e quando você garante, não pode vir nada bom dali, o profeta vem de lá. Ele é o Deus das antilógicas, faz festa para o cara que chega, não para o enjoado que está. É um Deus completamente livre, ninguém coloca as suas marcas nele, não conhece o itinerário dele, é clandestino o suficiente para não ser oficial de ninguém. Esse é o tipo de Jesus que eu tenho certeza que muita gente não gosta. Esse é o tipo de Jesus que eu tenho certeza absoluta que alguns pastores tremem de pavor ante a liberdade que ele dá. Sabe o que eu mais gosto em Jesus? Ele tem uma incrível capacidade de zombar das coisas que a gente acha que são sempre pétreas, ferrenhas. Jesus chega para os discípulos, é tão tremendo, ele chega para os discípulos e fala assim, vem andar, vamos andar. E começa a andar com os discípulos. Jesus é o único Deus da história que anda, é incrível. Todos os deuses das mitologias, eles estão sempre nos ares, nas nuvens, embaixo das montanhas, nos lagos de fogo, no fundo do mar. Jesus é o único Deus que você vê andar. Anda tanto que anda em cima das águas. É o Deus de liberdade no caminho. Não é à toa que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que caminha.
Ou seja, estar em Cristo é estar num processo de movimento. Tanto que Jesus instaurou um movimento na igreja. Ele disse assim, ó, eu vou para o Pai. Quando eu for, o Consolador virá. Quando o Consolador vier, vai entrar em vocês e aí vocês vão ao mundo. Quando vocês forem ao mundo, eu volto para buscar vocês, para voltarem comigo. É um movimento constante. Quem para na igreja morre. A igreja é um ambiente de revolução, de pensamento, de liberdade. Amém? Olha que interessante aí, ó. Jesus não perdia a oportunidade de estreitar laços. Hoje muitos amam as multidões, mas odeiam os indivíduos. Albert Camus, ele dizia, eu amo a humanidade para não precisar amar o homem em particular. Há muitos professores sofrendo dessa doença, amam o status de mestre, mas não possuem o coração de professor. Sabe o que é isso aqui? A gente que adora essa coisa da massa, da multidão, de ser celebrado, de ter o nome na mídia, mas não suportam gastar tempo para conversar com gente que faz a mesma pergunta toda a aula. Quem é professor de verdade, que lida com massa, com o povo, sabe disso. Tem gente que faz a mesma pergunta todo o tempo. Tem gente que por mais que você escreva, desenha, filme e mostra, ele não entende. Aí você vai achar que isso é uma coisa só nossa? Não é não. Jesus passou por isso. Quando ele chega já depois do auge da caminhada, Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, não é possível. Eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não viram o Pai até agora. Vocês não entenderam nada. Jesus passou por isso. Aliás, se você acha que as nossas igrejas hoje são muito complicadas, você não leu Corinto. Paulo mandou 3 a 4 cartas para a igreja de Corinto. 2 chegaram até nós porque o Espírito preservou. Corinto era uma cidade tão terrível. Você tem uma ideia, a cidade portuária, de uma noite efervescente, uma cidade terrível. Alguns escritores chegam a dizer, por exemplo, que nas peças, os corintos eram tão terríveis que os gregos criaram um provérbio, corintianizar. Ou seja, a gente não fala hoje, o cara está fazendo a maior baderna, eles diziam, o cara está corintianizando. Se uma moça passasse na rua e um grego dissesse aquilo ali, uma moça coríntia, era sinônimo de prostituta. No teatro grego, sempre que um corinto era apresentado, ou ele era o bêbado da festa, ou ele era o malandro, sempre. Nesta igreja que Paulo vai trabalhar, não é à toa que alguns teólogos dizem que Paulo era careca, provavelmente por causa de Corinto. Uma cidade complicada, uma igreja complicada, e nesta igreja complicada, sabe o que mais tinha? Dons. O que significa que nem todo mundo que pula, grita, chora, cheio de dons, é uma vitória do caráter. Porque tem gente que tem carisma, mas não tem caráter. São nessas igrejas que a palavra entra, limpa, sara, que o Jesus que estreita laço se aproxima, numa educação mais profunda, mais perto. Não é o Deus distante, que fica só ditando regras, de longe, de um púlpito pregando enlatados vazios. É um Deus que caminha com o povo, conversa com eles, chega para perto, permite que o olhar do mestre detecte lá no fundo o que existe além da pele, das máscaras, das camadas e camadas de maquiagem, aquilo que vai no íntimo, no fundo da alma. Jesus trabalhava com isso. Olha o que eu coloquei aí, ó. Eu queria que, se você puder, grifa isso aí, ó. Crie vínculos. Resgate a mágica da proximidade. Abrace as pessoas, chore com elas. Reconheça que existe vida após a aula. Está perto das pessoas, conversar com elas. Para você que mexe com livro, com texto, é fundamental a proximidade com as pessoas, estar perto delas. Nós vivemos num tempo onde a multidão nos impede de ver as pessoas. Tem muita gente que faz tempo que não sabe o que é andar com as pessoas. Você quer ver? Ó, se tem um tipo de pastor que eu gosto, é quando eu chego na igreja dele e ele vai comigo da porta até o púlpito, e eu tenho que chegar primeiro que ele. Porque ele vai parando e conversando com um por um, sabe o nome de todo mundo, as crianças abraçam ele. Se ele entrar pelo fundo, vai demorar para ele chegar no púlpito, por isso que ele entra pelo lado. Já tem pastor que ele cai aqui por uma espécie de clarabóia divina que se abre e ele aparece. Ninguém nunca fala com ele, ninguém nunca toca nele, ninguém conversa com ele, é distante. Ele é um ser celestializado que os humanos banais não podem chegar mais perto. Já viram? Não tem isso? Gente que ele já conseguiu uma espécie de onipresença, porque ele desaparece no final do culto, ninguém sabe onde ele foi, sumiu, até o carro vai, é algo milagroso e demoníaco. É tão importante esse fato de estar junto. Quer ver uma coisa? Jesus disse para os discípulos assim, ó, em meu nome pegarão nas serpentes. A gente que mora em cidade grande, cidades como essas aqui, ó, muito raramente você vai ver uma serpente. E outra, se uma serpente aparece aqui, eu não vou pegar. Você ia? Seria o versículo mais fácil de cumprir na Bíblia. Desse que você fala, Senhor, deixa isso aí comigo, que isso aí eu cumpro. Não vou pegar na serpente, nem vou usar teu nome. Só que o que Jesus está falando é muito mais sério. O que Jesus está dizendo é um símbolo, uma linguagem cifrada.
para dizer para nós que historicamente a serpente sempre foi associada à hipocrisia, falsidade. Portanto, toda vez que você aperta a mão de um falso, você pega na serpente. Quantas vezes você fez isso na última semana? Já deu um Pai Senhor para o irmão e gelou todinho? E aí, pastorzão, e você gela no fundo da alma, não tem? São as serpentes de hoje. E elas são um problema. Eu tenho um amigo que diz que Jesus mandou a gente dar outra face, porque ele sabe que a gente tem duas caras. É outro ângulo da coisa, né? A partir do momento que a gente mergulha para dentro, começa a descobrir máscaras, facetas. Fernando Pessoa escreveu: durante tanto tempo usei uma máscara que quando fui tirar, estava pegada a cara. Arranquei, tomei um susto, vi que havia envelhecido. Imagina o susto de não perceber que o tempo passou, porque a máscara, a violência original não te deixa ver. Eu gosto da história de uma velhinha de 80 anos que parou na frente do espelho e gritou: o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Santos sustos, né? Que você crie vínculos aqui hoje. Que você saia amando as pessoas. E olha para mim, eu não preciso fazer coreografia de crente. Abraça esse irmão aí, fala que você ama. Isso é hipocrisia treinada. Você não precisa disso. O que você precisa é, quando sair daqui, continuar respeitando o irmão do jeito que ele é. Na mesma linguagem de fé, na mesma alegria, no mesmo abraço, sem precisar de manipulação de púlpito, mexer com emoções, fazer uma cócega na alma, uma brincadeirazinha de circo, não precisa. O que você precisa é entender que a partir do momento que você está aqui, que a ceia do Senhor é celebrada sobre vocês, que a graça de Deus se manifesta numa mais íntima comunhão, que é a mesma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neles nós somos batizados. Deu para entender? Segundo, olha que interessante, ó. Jesus nos ensinou a transformar a emoção e a sensibilidade. Esse texto eu tenho que ler com você. Olha João 6, versículos 48 até os 50. Olha o que diz o texto. João capítulo 6, do 48 ao 50, diz assim, ó. Olha o que Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. O que Jesus diz aqui é de uma profundidade. Irmãos. O problema é que tanto a multidão da época quanto a de hoje ainda não entenderam. No contexto, Jesus foi lá e multiplicou os pães. Quando ele multiplicou os pães, a Bíblia diz que a multidão passou para o outro lado quando ele foi. Ou seja, a multidão foi atrás, que a multidão raciocinou assim, ó: se tem pão hoje, tem cesta básica amanhã, cola nele. O homem está fazendo um milagre, vamos atrás. Só que aí Jesus não faz isso. Jesus começa a pregar um sermão pesadíssimo. Daquele sermão que você não convidaria ele para pregar na sua igreja. Jesus, você não levaria ele depois disso para a festa do seu aniversário. Aquele estraga a festa, sabe qual que é? Aí Pedro chega e fala assim: mas Senhor, o que é isso? O Senhor está errado aí no marketing. Nós estamos numa cruzada, o Senhor vai pregar ensino de escola dominical de terça-feira? Prega outra mensagem, Jesus. Aí Jesus diz assim: ó, vocês também não querem ir com eles, não? Pode ir. Aí Pedro diz: para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Não há concorrentes para Jesus. Se tiver bom, fica nele. Se tiver ruim, fica nele. Ele é o centro, ele é o foco. Só que o que Jesus vai fazer aqui é de uma profundidade incrível. Ele vai treinar a emoção, a sensibilidade, a mente. Dá uma olhada no que eu coloquei aí, ó. A palavra companheiro vem da junção de dois vocábulos latinos. Cum, que é juntos, mais panis, pão. Quem são os companheiros? São aqueles que comem juntos o mesmo pão. É o que Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós pela via da ceia. Partilhamos dos mesmos ideais, da mesma carne, do mesmo foco. Até hoje, a lição do pão de Jesus se move para nós aqui hoje. Compartilhar, cercar a mesa, pão, trabalhar juntos. Toda vez que você chama alguém de companheiro, o que você está fazendo não é uma saudação do PT. O que você está fazendo é um mergulho de entender que comem do mesmo pão, que a mesa dele também te alimenta e a sua também alimenta ele. O problema é que o socialismo destruiu o pão, é ou não é? O que eu quero que você entenda de uma vez por todas, olhe para mim. O que Jesus está fazendo aqui é muito sério, porque ele está levando a um nível muito mais profundo do companheirismo, da qualidade de estar junto. Ele leva isso para o ponto de vista da ceia, porque na ceia ele é o pão. E o movimento que se faz no pão, na ceia, também é feito na comunidade que somos nós. Toda vez que você olhar a ceia na Bíblia, no Novo Testamento, vão aparecer 4 verbos: tomar, abençoar, partir e dar. Tomando o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Quer ver? 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus chega na casa deles, a Bíblia diz que ele, tomando o pão, abençoou, partiu. Só não deu porque eles reconheceram que era ele na hora, mas o processo está implícito nisso.
12 discípulos na mesa da ceia. Ele tomando o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Quando Paulo vai colocar ordem na ceia dos coríntios, ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que ele tomando o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Quando ele multiplica os pães aqui, ele abençoa, toma, abençoa, parte e dá. Tomar aqui no sentido de receber. Em qualquer mesa que você for na sua vida, mesmo que você não leve nada, leva a si próprio. Toda mesa você leva. E Jesus te toma, te recebe. No que ele te recebe, ele te abençoa. No que te abençoa, te parte. Essa é a parte mais dolorosa, porque partir é revelar essências, machuca, mas ele te devolve ao mundo. A ceia te torna missionário. Você entra, é recebido, abençoado, partido, curado e devolvido ao mundo, para mostrar para o mundo que aqui é uma mesa de fraternidade, de companheirismo, de estar perto do pão. Ou seja, a celebração que celebramos também nos celebra. O que realizamos também nos realiza. Cear é dizer para o mundo inteiro: eu acredito no que Jesus faz. Dizem que é por isso que crente come demais, né? Que Jesus deixou bem claro: quando vocês forem comer, lembrem de mim. Façam isso em memória de mim. Cerquem a mesa e o pão junto comigo. O tempo todo numa celebração de amor. Que a mesa de vocês seja o meu pão e que o pão de vocês seja a minha mesa, no mesmo movimento, no mesmo foco. Em outras palavras, é impossível você ser cristão sem que a sua mesa tenha um lugar reservado para alguém. É fraternidade, estar juntos. Olha o que eu coloquei aí, ó. Jesus sabia o poder de educar com essas cargas de emoção e sensibilidade. Cercar a mesa, contar histórias, andar juntos, sair dos ambientes sufocantes, explorar o mundo com um olhar curado pela graça. A coisa que Jesus mais faz é andar com os discípulos. Ele para, vê um lírio do campo, ele aplica uma lição. Ele conversa com os discípulos em tudo quanto é lugar que ele está. Jesus dorme num barco, o tempo todo andando e convivendo com os discípulos. Jesus faz uma coisa que a gente deveria fazer cada vez mais: ter um espaço e um tempo para conviver. Deixa eu fazer um parênteses aqui, olha para mim aqui, ó. Tem um negócio que tem me incomodado muito nas igrejas, eu tenho viajado demais para esse país, é que cada vez mais eu vejo gente que se está deixando de ser humano para virar uma coisa esquisita, um híbrido. Tem gente que ou ele se acha anjo demais, ele fica uma espécie de anjo Gabriel com surto de idiotice. Como é perigoso isso, uma fé imbecilizada. Para Jesus, quanto mais humano você for, mais espiritual você se torna. A gente está vivendo um espaço de êxtase o tempo todo. Olha só, é segunda da glória, terça do milagre, quarta da apoteose, quinta do fogo, sexta do poder, sábado do extraordinário e domingo do incrível. Não sobra um dia para esse cara ser normal. É só êxtase. É uma espiritualidade drogada. O problema da droga não é a viagem, é o retorno. Quando você não suporta a normalidade, tem que viajar o mais rápido possível. Há muita gente vivendo assim, da espiritualidade do êxtase. Todo momento tem que acontecer, vai acontecer. Já viu? O irmão ligou para mim: pastor, vem pregar na nossa quinta da vitória. Eu falei: eu até vou. O problema é se Deus não quiser dar vitória na quinta. Se ele não quiser dar vitória na quinta, quem é que vai fazer ele dar? Né? A gente marca, mas vai que ele não vai. Não é? Quem que é o soberano aqui? Não é ele? É muito perigoso quando a gente estabelece só um êxtase. Sabe o que eu sinto falta nas igrejas? De um culto da convivência. Que você viesse para cá sem ternos e gravatas, nem a Bíblia você não trouxesse. Até porque você não precisa necessariamente do físico dela, se ela já estiver guardada no seu coração. Um espaço de convivência, só para você chegar aqui, abraçar alguém e chorar. Só para conversar, só para estar juntos, só para compartilhar de um café, de uma emoção, de uma alegria. Jesus mostra isso na parábola do filho pródigo. Você quer ver uma coisa tremenda? O filho pródigo está lá embaixo, ansiando comer o que os porcos comiam, cercar a mesa dos corpos. Sabe o que é pior? Ele com vontade de comer o que porcos comiam. Na cultura judaica é o fim do poço, é o final da coisa. O judeu não come os porcos, imagina ele comer o que os porcos comiam. Aí a Bíblia diz que quando ele caiu em si, escuta o que eu vou dizer, cair em si. Sabe o que é cair em si? É alguém que vive fora do mundo, fora do centro, perdeu o êxtase. O êxtase é ex para fora de. Então quando ele cai em si, ele retorna. É o único lugar que você cai e fica em pé. Cair em si. Quando ele cai em si, a primeira coisa que acontece são memórias. Tremendo isso. Ele tem lembranças, e as primeiras lembranças ele diz: na casa do meu pai, em a casa e o pai, até os empregados, tem abundância de pão, sobra lá o que está faltando aqui. Vou levantar e vou voltar para casa. Sabe o que significa isso para mim e para você aqui hoje? Que a convivência dessa igreja entre vocês seja tão tremenda, tão limpa, tão pura, que se alguém desviar aqui pode ir longe, mas vai voltar pelo caminho da memória, porque vai lembrar que aqui tem abraço, aqui tem carinho, aqui tem celebração, aqui tem alegria, aqui tem gente que recebe.
Tem gente que afasta das igrejas e não consegue voltar porque não consegue lembrar de nada que seja bom. Só lembra de uma rede interminável de fofocas, de gente enjoada, de um desfile de moda, de gente que não pode sentar no meu lugar, de olhares tortuosos, de conversações malignas, de mordeduras cruéis, venenos terríveis. Isso não faz parte do chamado de Cristo para uma igreja que treina a emoção e a glória, uma igreja que aprende a se educar para receber o outro naquilo que tem de mais bonito, compartilhar a mesa e o pão. Partilha o tempo todo, uma igreja que aprende a dar, uma igreja que aprende no movimento do envolver-se com o outro, onde ninguém sai de barriga vazia nem de alma vazia, um sentimento de preenchimento, uma fé que te completa, que te faz melhor. Deu para entender? E olha que interessante, ó. Em Jesus aprendemos a manter lubrificada a veia da sensibilidade, aprendemos a cultivar a dádiva da imaginação. O erro de muitos professores da escola bíblica dominical é abortar completamente a imaginação, tornar seus alunos escravos da revista, sem qualquer ponte com a realidade cotidiana. Você já viu gente que chega assim na aula, vamos dar aula aí, senta aí, irmão. Aí os irmãos sentam, ele pega a revista assim, dá uma olhada assim, pensa, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Aí ele dá uma olhada assim, ó, capaz, lição 13, né? Aí os irmãos pegam a lição lá, lê aí, irmão, lê aí. Aí o irmão lê lá, assim, sem graça. Já viu aquela leitura bem? O Senhor é meu pastor, nada faltará. Amém. Vamos, a aula está dizendo aqui que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até a próxima aí, gente. Pensa numa aula fantástica. E o pior é que eles dão testemunho. Não, deu uma aula hoje de manhã, foi uma benção. Eu não sei se isso cabe o conceito de benção. É que crente tem um evangeliquez que gosta de dar uma trabalhada. O menino é o capeta e diz que é uma benção. Jesus já não tinha isso. Jesus olha para Judas e fala, um de vocês é um demônio. Imagina. Será que nós ainda somos a igreja de Jesus? A gente precisa ser mais parecido com Ele. Mais apaixonantes e apaixonados. Mais próximos da graça, mais pé no chão. Mais gente que pode se amar, se abraçar, se sentir perdoado. Mais gente que não entende o outro como uma ameaça, mas como uma facilitação de caminhos. Proximidade com Jesus faz isso. Faz a gente ser transformado num nível mais profundo. Olha que interessante, ó. Jesus soube viver. Ele educava para a vida, na sinagoga, no barco, no jardim, no deserto, na montanha. Qualquer lugar era sala de aula. Se o Espírito de Deus habita em nós, podemos viver em abundância. João 10:10. Fazer da vida a sala de aula vibrante e convidativa. Ou seja, fazer da sua vida um testemunho a Deus. Uma aula extraordinária. Conta-se que 4 professores de teologia estavam conversando entre eles sobre qual era a melhor versão da Bíblia. Aí o primeiro disse, para mim é de King James, uma versão clássica, mantém o inglês polido, trabalhado, e começou a dar suas ideias. Aí o segundo disse, para mim é a melhor tradução da Bíblia, a tradução feita por Lutero, que trouxe, jogou no alemão, e fez aquela coisa toda. Aí o terceiro diz, não, para mim a melhor de todas é a NVI americana, e vai falando, cada um fala, e o outro ficou calado. E geralmente quem é calado é sábio. Teve um escritor que disse que quando você estiver avaliando uma briga, o lado histérico geralmente é o que está perdendo. Aí ele disse assim, o pessoal falou, você não vai falar não? Cada um aqui deu a sua opinião, qual que é a sua? Ele diz, a melhor versão da Bíblia que eu já conheci foi a versão da minha mãe. E eles olharam assustados, rapaz, a tua mãe escreveu uma Bíblia, vem de berço. Ele disse, não, mas ela